Com que frequência nos pegamos olhando para trás e presos em memórias e situações do nosso passado que não podem mais ser mudadas? Quantas vezes você se pegou relembrando o passado, imaginando como as coisas poderiam ter sido diferentes? A realidade é que existem coisas do passado que podem nos sobrecarregar e nos impedir de ver o novo trabalho que Deus quer fazer em nossas vidas. No outono de 2008, durante meu primeiro ano no ensino médio, fui aceito em uma boa escola, um ótimo programa de basquete. No primeiro ano. Rapidamente entrei para o time de basquete e eu te digo uma coisa. Com 1,95 m, eu achava que era alto até conhecer meus companheiros de time. Eu era o centro mais baixo. Comecei a jogar com eles. Tivemos uma temporada tão boa que chegamos às finais estaduais. Eu estava apenas vivendo o sonho, fazendo o que eu mais amo na minha vida. Eu lembro que aquela partida final foi tão intensa, um jogo apertado, com muita fisicalidade. E no último minuto do jogo, nosso centro titular, provavelmente o melhor jogador do nosso time, comete a sexta falta. Então o treinador olha para mim e diz: "Você vai entrar." Cara, eu surtei. O que um calouro poderia fazer em um jogo como aquele com 7 segundos restantes? E o jogo está apertado? Bem, aqueles que acompanham a NBA como eu, lembram que 7 segundos no basquete, na verdade, é muito tempo. Eu lembro das finais da NBA de 1998, Chicago Bulls contra Utah Jazz, jogo 6. O Jazz pede um tempo depois que o Karl Malone faz uma cesta. Eles estão ganhando de 86-83 com menos de um minuto restante. E Michael Jordan faz a cesta rápido no último minuto, então ele rouba a bola do Malone e o Bulls pede um tempo. Eles planejam sua última posse de bola e Jordan acerta a famosa cesta final sobre o Russell com 5,2 segundos restantes. E o Bulls vence o campeonato. Então, 7 segundos no basquete, na verdade, é muito tempo. Segundos restantes e o Bulls vence o campeonato. Então, 7 segundos no basquete, na verdade, é muito tempo. O problema é que eu não sou o Michael Jordan. Então, o treinador pede um tempo, ele coloca o plano em prática. Ei, estamos jogando uma defesa forte. Não os deixe cair. Deixe os segundos passarem. Eles vão errar a cesta e nós vamos ganhar este jogo na prorrogação. Então, aconteça o que acontecer. Não, os deixe cair. Vocês sabem onde eu quero chegar com isso, não sabem? Voltamos do tempo, eles executam uma jogada e estão jogando. O jogador que eu estava marcando recebe a bola na minha frente para uma bandeja fácil. Eu entro em pânico e eu faço o quê? Eu o sigo. Ele vai para a linha, acerta. Os 2 lances livres e nós perdemos o jogo e o campeonato. Eu estava arrasado. Eu senti que decepcionei meus companheiros de equipe. Nós vamos para o vestiário. Você pode imaginar o que eu ouvi naquela noite do meu treinador. Cara, por dias eu replays aquele jogo na minha cabeça e não conseguia entender isso. Se ao menos eu não o tivesse seguido. Se ao menos nosso pivô titular tivesse cometido falta. E esses, se ao menos, me consumiriam nos dias e semanas seguintes. Mas depois de um tempo eu esqueço, meus companheiros de equipe esquecem, nós continuamos sendo competitivos. E então, nas temporadas seguintes, 3 anos depois, chegamos às finais novamente. E nós vencemos e nos tornamos campeões estaduais. Sabe, olhando para trás, eu vejo como minhas experiências no basquete se relacionam com esta mensagem aqui em Isaías 43. Aqui Deus chama seu povo para não ficar preso ao passado, mas para ver a nova coisa que Ele faria. As mensagens que vamos explorar juntos esta manhã são um convite poderoso para nos libertarmos das correntes do passado e olharmos para o futuro,
com esperança na promessa de que Deus pode fazer algo novo. Então, Isaías 43 faz parte da segunda seção do livro de Isaías. Isaías era um homem de Deus, um homem que foi chamado por Deus para ser profeta para os israelitas, especialmente aqueles que viviam em Judá. Você pode se lembrar disso, mas Salomão, o filho de Salomão, Roboão, não era um homem sábio. Ele dividiu a nação de Israel em duas partes. O reino do norte, que manteve o nome de Israel, e o reino do sul de Judá, que tinha como capital Jerusalém. Isaías se torna um profeta e é chamado para ministrar ao reino do sul de Judá, por cerca de 40 anos, aproximadamente, fazendo isso entre 740 e 700 a.C. Ele recebeu este ministério profético para alertar os israelitas sobre seu mau comportamento e para que voltassem a Deus. Caso contrário, uma nação do norte, a Babilônia, viria e destruiria Jerusalém e levaria o povo de Deus como escravos para o exílio. Agora, embora Isaías não testemunhe a terrível invasão dos babilônios durante sua época em sua vida, ele prevê isso no final do capítulo 39. Ele diz: tudo o que está em sua casa, no qual seus pais armazenaram até este dia, será levado para a Babilônia. E sabemos pela história que essa promessa de Deus se torna realidade. Isaías traz uma mensagem de advertência para o povo de Deus, mas também traz uma mensagem de esperança. Esperança para os israelitas. Sim, ele os adverte várias vezes, mas ele diz que haverá um dia que o Deus de Israel, o Criador e o Deus Santo, o Redentor, fará um caminho no deserto para seu povo. Não desista, ele diz, mantenha-se firme, o mesmo Deus que um dia te tirou do Egito e abriu um caminho através das águas e fez um caminho seco pelo mar, voltará novamente no seu momento de necessidade e te livrará. É exatamente isso que vemos aqui nesta mensagem. Olhe comigo novamente para o verso 14, capítulo 43. Diz assim: assim diz o Senhor, seu Redentor, o Santo de Israel, por sua causa, eu envio para a Babilônia e os trago como fugitivos, até os caldeus ou babilônios, e as ovelhas nas quais eles se alegram. Você sabe, este verso 14 aqui é muito interessante porque nos mostra a primeira coisa que Deus está nos ensinando aqui esta manhã. Ou seja, ele vê o fim. Desde o começo. Deus vê o fim. Desde o começo. Aqui no verso 14, Isaías está profetizando, ele está prevendo o fim da opressão babilônica sobre os israelitas, antes mesmo de eles conquistarem Jerusalém e os levarem como exilados. É por isso que o contexto aqui é tão importante. Ele diz: eu enviarei a Babilônia como fugitivos. Um dia eu enviarei um exército contra a Babilônia e todos os babilônios serão forçados a deixar você ir. E eles fugirão como fugitivos naqueles navios dos quais se orgulham tanto. Agora, se você se lembra, o Império Babilônico estava situado perto do rio Eufrates. E os navios eram usados para dominar as rotas comerciais. E eles eram um símbolo do poder deles. É por isso que os babilônios se orgulhavam tanto deles. E este verso está nos revelando que Deus existe. Fora dos limites do tempo, como o conhecemos, novamente Isaías está prevendo a futura queda da Babilônia, 100 anos antes mesmo de os babilônios chegarem ao poder. Os israelitas passaram 70 anos em cativeiro sob a dominação babilônica, e depois que os 70 anos terminam, Deus permite que seu povo retorne à sua terra, e ele usa o rei Ciro de um império persa para vir e conquistar os babilônios e destruí-los, para que o povo de Deus possa retornar. Você sabe, tudo isso é história, hoje, mas do ponto de vista de Isaías, tudo isso é futuro. Deus está traçando seus planos com bastante antecedência. Você vai se rebelar, eu chamarei os babilônios, eles vão conquistar você, você será cativo, mas eu vou te perdoar e trazer você de volta para casa. Eu farei isso por causa do meu amor por você, porque eu ainda não terminei com você. Deus está falando sobre sua libertação, que virá após um longo período de sofrimento.
Ele vai puni-los por causa da desobediência e da idolatria, mas ainda assim estará disposto a libertá-los. Porque, bem, isso é porque Deus vê o fim desde o começo. Por causa do seu amor constante, graça e misericórdia, Ele já estava preparando um caminho para eles e vendo a restauração futura deles. E essa é uma verdade linda. Que grande verdade é essa para mim e para você aqui hoje? Deus nos vê, Ele te vê e está disposto a lidar com sua fragilidade, desobediência e pecado, até mesmo. Os pecados repetidos com os quais lutamos incessantemente. Talvez na semana passada ou até mesmo na noite passada. E por que Deus faz isso? Deus faz isso. Isaías está dizendo que ele faz isso por causa do seu amor, porque ele está disposto a lidar com aqueles que ele escolhe, e ele oferece isso a você e a mim também. Ele oferece para restaurar nossa esperança e a sua esperança. Se você clamar a Jesus em verdadeiro arrependimento e se afastar dos nossos pecados, essa é a mensagem de restauração aqui no verso 14. Sabe, talvez estamos chegando ao final do ano e talvez o ano de 2024 tenha sido um ano difícil para você. Talvez tenha trazido desafios, sofrimento e dor, assim como os enfrentados pelos israelitas. Talvez tenha sido uma temporada no deserto para você. Talvez você tenha experimentado o silêncio de Deus como nunca antes. Você tem se sentido desencorajado e com medo. Você simplesmente não consegue ver as mãos de Deus sobre você. Mas esta passagem nos lembra que nosso Deus é um Deus que vê o fim, desde o começo. Ele te agarra onde você está. E Ele sabe exatamente o que pode fazer em seu favor. Da mesma forma que o pecado do seu povo nunca os abandonou, Ele te vê no deserto, no sofrimento e ainda está agindo na sua vida. Deus quer que saibamos, lembre-se de Romanos 8:28. Sabemos que para aqueles que amam a Deus, todas as coisas cooperam para o bem, para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ele quer que saibamos que em todas as circunstâncias Deus trabalha em nosso favor. Ele quer que nos voltemos para Cristo em verdadeiro arrependimento e confiança, sabendo que Ele é fiel e misericordioso e a graça dele sempre chega no momento perfeito. Ele vê o fim desde o começo. Em Cristo somos restaurados e Ele está olhando para a nossa restauração futura. Mas sim, Isaías, ele continua. Olhe para o verso 6. O Senhor que faz um caminho no caminho do Senhor, ele diz, assim diz o Senhor. Isaías está lembrando o povo de Deus do grande Deus que eles servem e do que ele fez por eles no passado glorioso e está apontando com esperança e confiança para a futura e prometida restauração que trará paz, alegria e prosperidade duradoura. Lembre-se, Deus os libertou milagrosamente no Egito através das águas. Ele faz um caminho através das águas, derrota os soldados do exército egípcio. E ele está dizendo, lembre-se dessas coisas. Lembre-se delas porque elas te darão coragem para confiar em mim, na minha força, seu perigo presente. Não é esquecido. Como um comentarista escreveu sobre esses versículos, o que Deus está dizendo aqui é que Ele pode agir de maneiras incríveis para cumprir seu plano de restauração futura. Nenhum ser humano deve jamais impor limites ao que Deus pode fazer. Então, em versos 18. Isaías continua, versos 18 e 19, ele diz: não lembre-se das coisas passadas, nem considere as coisas antigas. Eis que estou fazendo uma coisa nova, agora ela brota. Você não percebe? Farei um caminho no deserto e rios no deserto.
Esta é a parte central da mensagem de Isaías aqui, porque ele está dizendo ao seu povo para esquecer as coisas passadas, as coisas antigas, para não se apegar ao passado. Como isso é possível? Você pode pensar, é possível esquecer o passado. Existem certas coisas na vida que simplesmente não é possível esquecer. Bem, Deus não está desconsiderando o passado deles, Ele não desconsidera nosso passado, mas Ele os chama e nos chama a olhar para frente, não para trás. Deus chama os israelitas a se concentrarem na nova obra que Ele está fazendo, a mudar sua fé e esperança do passado para sua obra contínua e futura em suas vidas. Ele chama a dar atenção deles para o que já está fazendo e o que fará, e os chama a continuar avançando em direção ao objetivo. O problema aqui é que os israelitas não conseguiam ver o que Deus estava vendo. Eles não conseguiam ver a obra que Ele estava fazendo. Nós também não conseguimos ver. Às vezes não conseguimos ver porque estamos olhando para trás. Estamos presos tanto às coisas que nos fizeram quanto às coisas que fizemos aos outros. Nós não conseguimos ver porque continuamos nos arrependendo de decisões passadas, pensando que se você tivesse feito algo um pouco diferente, se eu tivesse tomado aquela decisão mais cedo ou segurado aquela ação por um pouco mais de tempo, ou se eu estivesse naquele lugar, naquela época, ou se eu talvez não tivesse dito nada, ou até mesmo se perguntando sobre a sua vida, coisas que você fez antes de conhecer Cristo. Erros terríveis que você cometeu, e essas coisas continuam voltando para você como o pior pesadelo, e você teme voltar àquela vida antiga. E Deus diz aqui, não se lembre. As coisas passadas. Lembre-se não das coisas passadas, mas ele vai além disso. O que vemos aqui nos versículos 18 e 19 é que Deus não apenas perdoa e esquece nossos pecados, mas Ele também nos dá a esperança de algo novo. Deus nos dá a esperança de algo novo porque Ele está fazendo algo novo. Deus está fazendo algo novo. Olha para o versículo 19. Eis que estou fazendo algo novo, agora está brotando, você não percebe. A promessa de Deus que Isaías está falando aqui é a promessa de esperança, uma esperança que envolverá fazer algo novo, que superará em muito qualquer coisa realizada no passado. É uma promessa de restauração, de redenção, de um novo começo. E diz que o Senhor já começou essa coisa em favor deles. Diz, estou fazendo algo novo. Você não vê. Já começou. Essa nova coisa que Deus está realizando inclui a transformação de desertos secos em áreas que são abençoadas com água. Deus cuidará de seu povo preparando um caminho para eles. Assim como Ele guiou seu povo pelo deserto no Egito. É uma forma de provisão de uma água que dá vida. A transformação de Deus inclui mais do que uma transformação física. É uma transformação do ambiente físico. Mas também tem um significado espiritual. A água aqui pode parecer simplesmente uma água física, mas a água da vida. E essa água da vida é uma pessoa, a renovação espiritual que vem da água viva que está em nosso Senhor Jesus Cristo. Isaías está apontando para Jesus, o Messias, o Filho de Deus, que vem ao mundo 700 anos depois. Depois disso, esta promessa do profeta Jesus mesmo declara em João 4,14: quem quer que beba da água que eu dou nunca terá sede novamente.
A água que eu dou se tornará nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. Quem quer que crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. E sabemos que acabamos de celebrar o Natal na semana passada, a vinda, o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, o tão esperado Messias. E essa é a promessa que Isaías está revelando aqui no verso 19. Eu farei uma coisa nova, e essa coisa nova é uma pessoa. Eu enviarei meu Filho Jesus Cristo, que estará disponível não apenas para sua redenção, mas pela redenção de todas as nações, todos que se voltam para Cristo, para mim. É uma promessa de que Deus um dia intervirá em favor de seu povo cego para salvá-los. Apesar do fato de que seu povo é cego, eles não conseguem ver. Mas eles podem esperar que Deus apague suas transgressões, derrame suas bênçãos, lhes dê seu nome. O que é que Deus quer? Que você esqueça ou não considere. O que é do seu passado que você precisa deixar ir, para que você possa estar pronto para a nova coisa que Deus quer fazer na sua vida? Seja o que for, Deus está te chamando hoje, a mim e a você, para não termos arrependimentos sobre nosso passado. Lembre-se, Deus não é limitado pelo nosso passado. Ele é o Deus do presente, o Criador de novos começos e novas possibilidades. Ele promete fazer todas as coisas novas. É isso que Paulo nos lembra em Filipenses 3, versos 12 a 14. Não que eu já tenha alcançado isso ou já seja perfeito, mas eu sigo em frente. Para fazê-lo meu, porque Cristo Jesus me fez dele, eu não considero que já o tenha feito meu. Mas uma coisa eu faço, esquecendo-me do que ficou para trás e avançando para o que está à frente. Eu sigo em frente em direção ao alvo pelo prêmio da chamada celestial de Deus em Cristo Jesus. Esta é uma poderosa convite para se libertar das correntes do passado e olhar para o futuro com esperança. Você sabe, erros do passado, circunstâncias passadas, eles não são maiores do que a maravilhosa graça de Deus. Não haja como se o sangue de Jesus não fosse suficiente para cobrir isso e te perdoar completamente pelo seu passado. Deus já te perdoou em Jesus. Se você crê no Senhor Jesus Cristo, salvando o Senhor, eu tenho boas notícias para você. Esta é uma promessa. É uma promessa de uma nova aliança para você. Lembre-se da promessa que lemos mais cedo em Isaías 43, verso 25. Eu sou aquele que apaga suas transgressões por minha própria causa, e não me lembrarei dos seus pecados. É uma promessa importante para se lembrar, para não sermos assombrados pela memória dos nossos pecados passados, porque você sabe, na verdade, o pecado não pode nos paralisar. Há dias que, de repente e do nada, a memória dos pecados pode ser como uma flecha ardente em nossas mentes e paralisar nosso senso de comunhão com Deus. E Satanás é muito bom nisso, em nos acusar. Quando na nova aliança temos que colocar nossa fé em Cristo Jesus e somos limpos pelo seu sangue. Sinclair Ferguson disse, sobre isso ele disse, eu me pergunto se você consegue se ver de pé diante do trono de Deus e ouvir Deus dizer, mas eu não vejo nenhum pecado, eu vejo apenas pureza. Eu cobri seu pecado com o sangue de Cristo e te vesti com a justiça de Cristo. E ele conclui que Deus se lembra dos nossos pecados. Você não pode mais pensar sobre isso dessa maneira. A única coisa que Deus diz é que Ele esquece. Que Deus esquece os seus pecados. Ele os apagou com o sangue de Cristo, seu Filho, o Filho de Deus. E o mesmo Deus, esse mesmo sangue está disponível para você hoje. Tudo o que você precisa fazer é se voltar para Jesus de todo o seu coração, e você será limpo
porque as promessas dele são de algo novo para você. E qual é o propósito disso? É o objetivo. Isaías conclui no verso 21 dizendo: o povo que eu formei para mim mesmo, para que declare o meu louvor. Ele conclui revelando que o propósito pelo qual Deus escolheu e formou seu povo é para que eles o louvem. Tudo isso acontecerá para que Deus seja glorificado em tudo, para que possamos cumprir o propósito original para o qual fomos criados, para honrar e louvar a Deus para sempre. Meus queridos irmãos e irmãs, se isso não é suficiente para convencê-los da bondade de Deus e do seu amor constante por vocês, eu não sei o que mais poderia ser. Há uma novidade de vida disponível para você em Cristo. E 2 Coríntios 5,17. Portanto, nos lembra, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. O não, o velho passou. Eis que o novo chegou. Esse aspecto da criação é libertador. Isso nos liberta das correntes do passado. Isso pode nos impedir de avançar para a nova vida que Deus tem para nós. Quando aceitamos Cristo, passamos por uma renovação espiritual que transforma nosso ser interior e redefine nossa existência. Nossa velha natureza é crucificada com Cristo, o velho se foi de uma vez por todas. Isso se refere não apenas aos nossos pecados passados, mas também às nossas identidades e comportamentos anteriores e maneiras de pensar. É um convite para deixar para trás o peso das falhas passadas, das dores, das correntes que uma vez nos prenderam, para não perder a nova coisa que Deus está fazendo. Deus é um Deus de coisas novas, de novos começos, de segundas chances. Ele nos convida a reconhecer que o que passou, passou. Não importa quão doloroso ou glorioso tenha sido, cumpriu o seu propósito, mas Deus nos chama para algo maior. Uma grande transformação está disponível em Cristo, que é muito maior do que qualquer coisa que você possa imaginar. O ano novo está chegando e eu não sei se a sua esperança se apagou, assim como a corda de libertação de Israel havia se apagado. Hoje, Deus quer que saibamos que o mesmo Deus que resgatou seu povo das trevas e fez sua bênção e salvação fluírem para as nações, esse mesmo Deus está te oferecendo um novo começo. E esse começo é bom. E você sabe por que é bom? Porque ele é bom. 2025 será um novo ano, mas eu tenho quase certeza de que você vai falhar. De novo. E sabe o que? Você sabe disso. E mesmo quando você falha, quando eu falho, mesmo quando esquecemos quem Ele é, Ele ainda é bom e Ele ainda te ama. Ele ainda nos ama. Não há nada que possamos fazer para ganhar o seu favor. Na nossa fragilidade, tudo. O que temos que fazer, tudo. O que você tem que fazer é se arrepender. Obedeça a Ele com seu coração e confie que qualquer que seja a transformação que Ele está fazendo na sua vida, qualquer que seja a nova coisa, vai ser boa. Vamos orar.